Muito bem, então eu estou aqui hoje à noite com o irmão Paulo, né? E eu pedi um tempão atrás, agora nem sei quanto tempo atrás. Uns 25 minutos. Não, sim, é verdade, verdade. Só uns 25 minutos atrás eu pedi que ele ensinasse ou conversasse comigo nessa aula. Mas não estou falando sobre isso não. É bem em cima da hora para ele, não está preparado. Mas uns meses atrás eu falei para ele: Paulo, você não quer ensinar o livro de Eclesiastes na escola dominical? E nós sabemos que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E aí ele aceitou o desafio, ele se preparou e leu o livro e estudou e agora está ensinando e Deus está abençoando. Me deixou muito feliz. Então, hoje à noite, na segunda aula, se Deus permitir, eu vou lidar com o Buda e budismo. Essa religião da Ásia, é uma religião, é a quarta maior religião no mundo. E antes de entrar nos detalhes do Buda e como ele fez o que ele fez, influenciou o mundo, etc., e tentar entender ele e como ele é diferente do que nosso Senhor Jesus Cristo, eu vi algumas coisas que tem a ver com Salomão e o livro de Eclesiastes. Então eu gostaria de fazer umas perguntas sobre isso para Paulo e ele pode responder. Se ele não falar algo certinho, não tem problema, né? Eu falei, podemos cortar o vídeo e tentar dar um jeito para postar no YouTube. Então isso. Mas Paulo, nós sabemos que o livro de Eclesiastes é um enigma, né? É um livro muito diferente. Para começar, quem era Salomão, esse homem? Quem era ele? Bom, Salomão ele foi rei em Israel e ele era filho de Davi com Batseba, né? Ele foi um rei que, no caso, Davi estava no reino, então o irmão de Salomão quis usurpar o trono, ele se autodeclarou rei e então Davi teve conhecimento disso e declarou Salomão rei. Antes mesmo, a gente sabe, né, a Bíblia fala e é muito falado sobre a sabedoria que ele pediu a Deus, mas antes mesmo disso ele tomou algumas decisões que já mostravam certa sabedoria da parte dele. Então Deus veio até ele e ele pediu sabedoria, ele pediu discernimento para julgar corretamente. Então Deus se agradou daquilo e deu para ele sabedoria. Ele se tornou um rei muito poderoso, ele fomentou o comércio de Israel com outras nações. No tempo dele foi bem pacífico, ele conseguiu ter uma boa relação com outras nações. Ele foi muito sábio para tomar decisões corretas. Ele foi um cara que estudou animais, plantas, arquitetura, se casou com uma filha de Faraó e apesar de toda a glória dele, toda a sabedoria, toda a riqueza que ele teve, também construiu o palácio, o templo, né, de Salomão, que é bem famoso. No final da vida dele, vocês podem ver isso no capítulo 11 de 1 Reis, vai falar aqui no capítulo 4, gostaria de ler, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Então aconteceu que mesmo com toda a sabedoria e esse presente, né, que Deus deu para ele, sobre o reinado, a glória e tudo, ele acabou se pervertendo. Ele teve vários pecados aí na vida dele. E no livro de Eclesiastes ele tem uma busca, uma pesquisa, né? Não sei se o senhor quer falar alguma coisa sobre isso agora. Não, deixa eu só fazer umas outras perguntas e a gente vai vendo os detalhes. Então, esse Salomão, ele fazia parte da família real de Israel. Ele não era qualquer homem, tipo um profeta no Rio Jordão, mas ele fazia parte dessa família famosa da nação. Na verdade, a família Davi é a família mais famosa, até inclusive o nome Davi é mais usado na Bíblia do que o próprio nome Jesus, né? E o filho de Davi era esse Salomão. E para ele, como que ele começou, vamos dizer, não o nascimento, mas o reinado dele, o que aconteceu? Você falou sobre a sabedoria, mas tipo, como que ele começou? Ele tinha uma base bíblica que ele recebeu da família ou não? Como é que ficou isso, o início do reinado dele? Aparentemente sim, né? Porque o pai dele era Davi, era um homem segundo o coração de Deus, segundo a própria Bíblia.
né? Então, com certeza ele deve ter recebido muita sabedoria também do pai dele, né? Temor de Deus, com certeza. E ele tomou algumas decisões no começo do reinado dele. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas, bom, não vou entrar em detalhes, mas ele tomou decisões que precisavam ser tomadas, que talvez seriam entendidas como drásticas, né? Ele teve misericórdia de certas pessoas, e quando aquelas pessoas saíram do controle, ele foi lá e exterminou. E a gente vê Deus mandando Israel fazer isso na Bíblia, nações que trouxeram problemas sérios para Israel depois, porque eles não fizeram como Deus mandou. Salomão foi lá e fez, né? E ele começou o reinado dessa forma, tomando boas decisões. E nós sabemos que ele nasceu mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Cristo, né? E esse reinado, uma base mais ou menos bíblica, né? Monoteísta, pelo menos no início do reinado dele, com o pai dele adorando Jeová, né? Que é o nome de Deus na Bíblia, no Velho Testamento. E ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha tudo, né? Sim. Sabedoria também. Sabedoria. E como que ficou a sabedoria? Não era sabedoria comum. Não, assim, alguns teólogos, na verdade, eu vi um teólogo defender, acho que a gente até conversou sobre isso, de que a sabedoria de Salomão, na verdade, seria uma sabedoria política para julgar a nação. Só que ele também escreveu Provérbios, e a gente vê que Provérbios ali contém uma sabedoria espiritual, né, que o crente pode usar, a pessoa que teme a Deus. E no próprio livro diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a gente vê uma outra área que não é só política, ele teve sabedoria em todos os campos possíveis, né? Deus deu isso para ele. Então ele tinha essa capacidade espiritual de não estar em trevas e enxergar os problemas à frente, e também a política, né, para poder governar a nação. Então ele realmente era uma pessoa muito especial. Eu sei pessoalmente, quando eu leio o livro de Provérbios, só o livro de Provérbios, eu vejo uma sabedoria no livro que é incrível. Eu posso passar um dia inteiro só meditando em um versículo, um provérbio, e eu acabo vendo um monte de coisas só através de umas 20 palavras que eu nunca vi antes, ou eu deveria ter visto, eu não vi porque eu não tenho a sabedoria que Deus lhe deu, né? Sim. É só para mostrar um pouco da sabedoria de Salomão, em 1 Reis 3:12, depois que ele pede aqui para Deus o discernimento e tudo, Deus fala para ele: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve e depois de ti igual não se levantará. Ou seja, é uma sabedoria única, né? Que não houve e nem haverá igual. É incrível, é realmente incrível isso. E é uma coisa, por exemplo, a Bíblia falar que ele tinha essa sabedoria, mas é outra coisa a Bíblia realmente conter essa sabedoria. Você pode ler o livro de Provérbios, ou Cantares de Salomão, ou inclusive Eclesiastes. Até Eclesiastes parece tão pessimista, mas quando entendido no contexto correto, né, você vê que há muita sabedoria no livro. Ok, então, Paulo, agora vai a coisa, né, porque ele é um enigma. Ele tinha tanta sabedoria, não tinha igual, até hoje não tem igual, só Jesus que é superior, mas Jesus é a própria sabedoria que nós precisamos. Mas o que aconteceu com ele? Tipo, você vê no fim da vida de Salomão, que ele passou a ser um tipo de politeísta, se casou com um monte de mulheres. Eu não vou dizer que ele morreu politeísta. Eu vejo um tipo de arrependimento, mas e ele foi explorando um monte de coisa, todo tipo de sabedoria que eu vou dizer é mundana. Ao seu ponto de vista, o que você leu, estudou e tudo, você pode descrever para nós, não que você necessariamente entende o porquê, mas o que aconteceu com ele? Exatamente, eu não posso dizer com 100% de certeza que eu sei o porquê ele tomou esse caminho, mas no livro de Eclesiastes a gente vê, ele diz no começo do livro que ele estava, talvez a gente possa até ler aqui, ele estava fazendo um tipo de pesquisa, né? Ele buscou entender certas coisas
Vamos abrir Eclesiastes aqui no primeiro capítulo para poder ter uma ideia melhor. Então, Eclesiastes capítulo 1. Ok. Ele fala, né, que tudo é vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ele fala isso... O versículo 2, né? Vaidade. Sim, mas tem uma... Eu quero ver especificamente... 13, versículo 13 do capítulo 1. Ele diz aqui: apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta é a enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então ele fala basicamente o que vai acontecer nesse livro. Ele faz uma pesquisa e durante todo o livro você vê ele abordando encontrar o sentido da vida, né, aquilo que pudesse dar felicidade para o homem sem Deus, debaixo do sol, ele usa essa expressão, né? Então ele vai citar, por exemplo, prazeres, o consumismo, o poder, né? Ele fala sobre coisas que ele construiu. Domingo passado foi falado, né? Ele construiu o próprio paraíso para ele na terra através de construções, de bosques, represas, cantores e cantoras, servos e servas. Ele tentou buscar um paraíso sem Deus, né? Ele tentou fazer essa pesquisa na vida buscando o sentido da vida. E não era uma pesquisa superficial. Não era, porque aparentemente, em alguns casos, ele fala que ele regeu o coração dele com sabedoria, até fazendo loucuras, Sim. mas de certa forma de maneira consciente, bem consciente, não como um louco. Ele fala, por exemplo, no capítulo 2, ele fala: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém o meu coração com sabedoria, né? E o que acontece? Ele tentou ficar de uma certa forma fora de si, talvez, né, sair um pouco da razão, mas ele fala que ele fez isso regendo o coração com sabedoria. Então não era como um bêbado que bebe porque é viciado ou tem prazer naquilo, mas ele queria entrar num estado onde ele pudesse ver a vida de uma forma não racional, para ver se ele conseguia ver algum sentido. E claro, esse livro é a perspectiva de alguém sem Deus. Sem Deus, mas ok, fica até mais complicado. Uma perspectiva sem Deus, mas você pessoalmente acha que ele perdeu a consciência de Deus na vida dele? Tipo, que ele, vamos dizer, virou um tipo de ateu durante esse período da vida dele? Ou que na verdade não, tipo, ele não perdeu isso, mas ele andava como se ele não tivesse Deus? O que você entende? Então, tem dois lados de abordar isso aí. O primeiro lado, se a gente quiser, por exemplo, aceitar que Salomão realmente passou por tudo isso e fez exatamente como está aqui, nós temos casos como Jonas, que foi chamado por Deus e fugiu, e nós temos outros casos na Bíblia. O próprio pai dele, Davi, que cometeu alguns pecados, graves, inclusive né? grave, super grave, né? Adultério, assassinato, e ainda era considerado um homem segundo o coração de Deus. Pode ser que, por um tempo da vida de Salomão, ele ficou desviado, afastado, iludido pelas coisas da vida e, de certa forma, se deixou levar pelos caminhos de Satanás e procurou um sentido na vida sem Deus. Até no final do livro de Eclesiastes, vamos ver se a gente acha aqui para ler isso, porque é bem importante. Ele diz o seguinte, no capítulo 12, versículo 13, esse aqui é tipo a conclusão do livro: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E só um destaque, no versículo 13, se você pega, por exemplo, a versão do Rei Tiago, King James, no inglês, o que diz aqui em de tudo o que se tem ouvido esta é a conclusão do assunto. Então, é exatamente assim no inglês, esta é a conclusão do assunto, não foi traduzido assim no português, dando pra gente qual foi a conclusão dele depois de fazer todo o experimento, né? Então, no começo do livro você tem ele dizendo: olha, do ponto de vista de um homem sem Deus, a conclusão que eu tiro da minha pesquisa é que a vida não tem sentido, tudo é vaidade. No final do livro, é como se ele voltasse à consciência dele. Agora eu sou um homem que, eu temo a Deus. Vendo tudo isso que ficou para trás, a conclusão é essa: você tem que guardar os seus mandamentos, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é uma forma de abordar. A outra forma
é que o livro todo foi feito de uma forma que Salomão, não era ele, mas um personagem. É como se ele estivesse escrevendo um livro instrutivo, não somente para o povo de Israel, mas mostrando a condição do ser humano mesmo. Então é um livro que serve para qualquer pessoa, não só a nação de Israel. E tudo isso que acontece era um personagem e não Salomão de fato. Ele escreveu, mas se colocando numa terceira pessoa. Que interessante, porque nós sabemos que ele cometeu muito pecado através de outros livros, então verdade. Pode ser que ele, mas talvez ele pegou a vida dele e criou esse livro com essa personagem para dar uma ideia. E o mais interessante disso tudo é que, qual seja a forma que você abordar isso, é irrelevante, porque o resultado do livro e a conclusão é de uma sabedoria assustadora, né? Sim. É incrível. O livro, então, eu não sei, mas eu vejo o livro não necessariamente enfatizando uma vida religiosa. Eu vejo, e você pode me corrigir ou falar os seus pensamentos, mas o livro é mais, a abordagem é mais o tipo de filosofia. Vendo isso, daí eu vou ver assim, né? Essa é a minha filosofia. Você concorda com isso? É como se ele estivesse dizendo, bom, o que eu posso fazer para ser feliz? Vou tentar isso. Então ele descreve tudo que ele fez. Isso não deu certo, então vou tentar isso. Não deu certo, vou tentar isso. Bom, no final das contas, o resumo é, Salomão fala, eu fui o cara mais sábio da face da terra, mais poderoso, um rei que conseguiu governar como ninguém. Eu tive tudo que você nunca vai ter. E eu procurei sentido na vida e não encontrei. Então, sem Deus você não vai conseguir. Então, o melhor que você pode fazer é, independente de você achar a vida justa ou injusta, né? Independente de você achar que deve ser assim ou não deve ser, o melhor mesmo é se render a Deus, porque você foi uma criatura feita para a glória dele. Então, fora dessa função, você vai se sentir inútil mesmo. Então, então durante essa jornada dele, ele chega a essa conclusão, mas antes de chegar nessa conclusão, ele fica falando, tudo é vaidade, vaidade. E com essa palavra, muitas vezes eu penso em algo vazio, mas na verdade o hebraico dá uma ideia, uma metáfora, né? Você pode explicar um pouco no sobre português isso? Ainda, popularmente falando, né? A palavra vaidade, quando fala em vaidade, a gente pensa normalmente em pessoas que cuidam muito da sua aparência e o exterior, né? Com certo exagero. Uma mulher que se maquia demais, ou um homem que quer ficar muito bonito, forte e tal, mas nesse caso aqui não é esse o significado, né? Vaidade aqui, a palavra original no hebraico tem a ideia de um vapor ou uma fumaça, algo que tem forma e que ao você tentar agarrar, ele se vai, né? Some. A gente não consegue segurar pegar. Nada. É algo que é como uma miragem, eu tenho certeza que está ali, mas no momento que eu chego lá não tem nada. Entendeu? Então essa seria a ideia de vaidade. Quando você pensa sobre isso, né? Você então entende que ele está dizendo sem sentido, sem razão de ser. Ok. Então eu estou chegando a um certo ponto aqui, estamos quase concluindo essa entrevista. Ele, depois de passar por tudo isso, ele chega a essa conclusão aqui no fim do livro: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está coberto, que seja bom, que seja mal. E eu pessoalmente acredito que ele chegou a essa conclusão porque o pai dele lhe deu uma base, uma consciência do Deus da Bíblia, né? de Jeová. Então, ainda que ele passou por tudo isso, ele acabou dando uma volta, sabe? Ele voltou para essa conclusão. Deixe-me agora fazer uma pergunta que é mais a sua opinião e menos exatamente o que a passagem diz aqui. O que você acredita aconteceria na vida de alguém que não tem essa base, mas tenta passar pela mesma experiência, mexendo com tudo, explorando todo o caminho, obras, prazeres, riqueza, observando a natureza, tudo para ter uma ideia do significado da vida. Por que eu estou aqui? E ele falou: olha, eu estou vendo, todo mundo está morrendo, todo mundo sofre, você pode ser sábio ou louco e você vai morrer, você vai sofrer. E ele, antes de chegar nessa conclusão de tem que temer a Deus, ele falou: tudo é vaidade, tudo é um vapor.
Sim. O que você acha aconteceria na vida de alguém que não tem essa base? Vamos dizer, outro que não tem o que Salomão tinha quando ele começou. Qual seria a reação a todo esse conhecimento? A pessoa, ela iria pular de prazer em prazer, buscando o sentido, ela ia tentar várias coisas. No final das contas, ela ia chegar à mesma conclusão, só que sem a base dele, ela não ia se chegar a Deus. Ou Deus poderia usar tudo isso como um aviso para ela de que realmente não existe sentido na vida sem mim. E aí, levando em consideração, por exemplo, a cultura que nós vivemos, cristianizada no Brasil, Estados Unidos, o Ocidente, né? Essa pessoa poderia, então, vir a ouvir o Evangelho e, através do Evangelho, entender o verdadeiro sentido do ser humano. Então, para concluir, né? Uma pessoa sem a base dele chegaria à conclusão de que realmente é vaidade. E aí, pela misericórdia de Deus, ele poderia usar essa conclusão para levá-la a ele ou não. Entendeu? E é interessante porque basicamente ele fala sobre a vaidade e ele chega a essa conclusão no final, sabendo, né, tendo a base que ele tem. Se você for pensar um pouco, né, você pode tentar criar o seu próprio paraíso como ele tentou, mas não importa o que você tente, o livro deixa uma mensagem bem clara pra gente, né? Lógico, ligando com o Novo Testamento, agora que a gente já entende melhor. Não vale a pena, mesmo que você sofra nessa terra, tenha aflições, tenha perseguição, tenha o que for, tentar se conformar de acordo com o mundo, porque essa vida aqui acaba e existe uma eternidade para os dois lados, tanto para quem é salvo como para quem não é. Então, independente de como você se sente com relação às injustiças, a melhor coisa mesmo é fazer o que ele diz em capítulo 13, temer a Deus e guardar seus mandamentos, que traduzindo hoje para o nosso contexto na dispensação da graça seria receber Cristo como Salvador, né? Tipo, colocar Deus em primeiro lugar, porque nós vamos encontrar Ele um dia. Sim, porque aí o verdadeiro sentido ele apareceria. Né? Existe uma eternidade depois daqui que nós não podemos ver agora. Então, se um homem que mora em outro lugar e está sem acesso ao Evangelho, não tem missionário, e ele realmente se entrega a isso, ele fala, não, mas eu preciso compreender o significado da vida. Sim. Ele pode ficar louco, então. Pode ficar louco, porque ele não vai encontrar. Não vai achar nada. Ou ele vai ter que inventar, ele vai ter que ficar criando mentiras e filosofias para tentar explicar o inexplicável. É isso que eu estava esperando você falar, na verdade. Exatamente isso que ele falou. E eu não falei para ele falar isso. É porque na próxima aula nós vamos lidar com o budismo, e é exatamente isso que aconteceu com ele. Umas coisas interessantes. Eu acho que até tinha a influência de demônios, quem sabe. Muito interessante, Paulo, essa entrevista. Eu gostei desse tempo conversando e tudo. E nós vemos aqui então o homem que tinha uma base, e graças a Deus ele tinha essa base, para quando ele passou por isso, ele não acabou se perdendo, mas ele voltou à verdade. Não, Deus existe e eu vou ver ele um dia. Você tem mais algo para concluir? Então, acho que seria isso mesmo, né? Essa parte da filosofia foi interessante, porque realmente a gente não tinha conversado antes, mas seria uma conclusão lógica, né? Se você não está num contexto ocidental, onde você não tem nenhuma influência do cristianismo e que seus pais também não te passaram nada, você ia ter que acabar criando certas ideologias para poder tentar explicar toda essa falta de sentido, né? Eu sei que eu passei por algo por uns 2 anos, duvidando muita coisa, tipo, não querendo duvidar, mas a Bíblia, a existência de Deus, se Jesus é Deus mesmo, e eu fiquei, como que eu sei que tudo isso é verdade? E olhando para trás, se eu não tivesse a base que eu tinha, porque eu estava realmente ficando louco, com tanto medo de não saber de nada. Era horrível, 2 anos horríveis. Mas graças a Deus, pela pregação da palavra, por bons amigos e outras experiências, orações e tudo, Deus operou em mim e eu compreendi que o que Deus tinha me dado através da minha criação, meus pais sendo crentes e tudo, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus existe. E
Tudo que eu já acreditava, mas eu precisei passar por esse tempo, provavelmente por causa da rebeldia do meu coração. Mas eu penso em outros lugares que não tem base nenhuma, nada, não tem nada. E começa a pensar sobre a vida, e nós sabemos, muita pessoa acaba se matando. Sim. Né? Nem chega a essa jornada de buscar. Só fala, não aguento mais. Como aquela moça falou, todo dia eu tenho que escover os dentes e... fazer sempre a mesma coisa. Mesma coisa, repetição e preferiu morrer. Né? Muito interessante, muito bem.